Boa tarde, nós somos estudantes do sexto semestre do curso de Relações Internacionais na Universidade de Brasília e estamos cursando a matéria de Análise das Relações Internacionais do Brasil com a professora Tânia Manzur. Meu nome é Yara Menezes. Eu sou Arthur Peixoto e hoje nós vamos falar sobre a autonomia por integração da política externa do governo Fernando Henrique Cardoso entre os anos de 95 a 2003. Fernando Henrique Cardoso foi um político e sociólogo brasileiro nascido em 1931, responsável pelo desenvolvimento da teoria da dependência, sobre a qual baseou sua atuação política. Durante o governo Itamar Franco, Cardoso exerceu os cargos de ministro da Fazenda e ministro das Relações Exteriores, período no qual iniciou as reformas econômicas que marcariam o seu governo, exercido em 2 mandatos entre 1995 e 2002. O governo FHC foi um momento de grande liberalização e abertura ao capital estrangeiro, construindo uma relação mais estreita com o sistema econômico internacional do pós-Guerra Fria. Durante seus 2 mandatos, Fernando Henrique Cardoso teve 2 ministros das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia e Celso Laffer. Lampreia permaneceu no cargo de 1995, quando o FHC assumiu, até 2001. Já Laffer assumiu em 2001 e permaneceu até 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República. Lampreia, formado em Sociologia pela PUC-Rio em 1962, ingressou no mesmo ano no Instituto Rio Branco. Lá, ele assumiu o posto de terceiro secretário em 1963. Durante sua carreira, ele foi embaixador em lugares como Suriname, Portugal e Suíça, onde atuou na OMC e também em outras organizações internacionais. Durante sua carreira, ele foi secretário-geral do Itamaraty entre os anos de 1992 e 1993. Celso Laffer, formado em Direito pela USP em 1964, é jurista, professor e advogado, assim como membro da Academia Brasileira de Letras. Ele está diretamente ligado às polêmicas do pós-11 de setembro, quando, durante uma visita oficial aos Estados Unidos, passando pelos aeroportos de Nova York e Washington, foi interceptado pela segurança e precisou tirar os sapatos para ser revistado. Segundo especialistas, essa ação foi classificada como exagerada porque se tratava justamente de um diplomata brasileiro, o chanceler do país, visitando os Estados Unidos numa ocasião oficial. O governo FHC realizou as maiores privatizações da história do Brasil. Foram quase 80 bilhões de reais adquiridos pelo governo provenientes de privatizações. Empresas famosas, como a Vale do Rio Doce e a Telebrás, foram vendidas para a iniciativa privada em leilões, incitando, inclusive, um escândalo envolvendo o presidente, acusado de tomar partido de um consórcio para tais leilões. Apesar da grande receita possibilitada por meio das desestatizações, a opinião pública, cada vez mais contrária a elas, aliada às limitações práticas, tornaram necessários outros tipos de investimentos para manter a dívida pública sob controle. Foi durante o governo FHC que o BNDES ganhou mais proeminência, abrindo espaço para diferentes formas de privatização. Bom, em relação à atuação com organismos externos, o governo de Fernando Henrique foi marcado pela atuação em 3 frentes: a relação Mercosul-União Europeia, ALCA e OMC. É importante salientar que o governo de FHC tinha uma prioridade em relação a acordos multilaterais em detrimento dos bilaterais, porque ele acreditava que isso traria maiores benefícios. E dentre esses 3 frontes, o que ele achou que fosse beneficiar mais o Brasil seria a OMC, principalmente pelo aspecto econômico e pela capacidade do organismo de solucionar possíveis contendas comerciais. Já em relação ao Mercosul, o governo Fernando Henrique foi bastante privilegiado porque seus anseios se encontraram com o do presidente argentino Carlos Menem, que tinha uma ideia semelhante de regionalismo aberto. E o maior legado do período é o acordo entre Mercosul e União Europeia em 1999, que criaria uma zona de livre comércio. Na época ele não chegou a ser assinado de fato, isso só foi acontecer recentemente, por causa de algumas incongruências em relação às consequências que a abertura do mercado poderia trazer para as indústrias nascentes aqui da América do Sul. Inclusive, esse é um ponto que também ajuda a entender a relação do governo com a ALCA, que é
o equivalente ao Mercosul da América do Norte, né, que é a união entre Estados Unidos, Canadá e México, porque esse organismo era muitas vezes visto como um concorrente ao Mercosul e que talvez pudesse atrapalhar as relações do Brasil no âmbito comercial. E em relação a isso, o FHC declarou que, caso a ALCA viesse para realmente trazer uma maior acessibilidade aos mercados externos, como os Estados Unidos e Canadá, ela seria bem-vinda. Então é interessante notar como a política do FHC ela teve bastante esse aspecto de privilegiar o regionalismo, o entorno geográfico, mas ao mesmo tempo não abrir mão dos interesses do país no âmbito internacional, como a gente pode ver na atuação da OMC. FHC procurou um alinhamento ao neoliberalismo na economia internacional, apresentando reformas econômicas para que o Brasil seguisse as normas de instituições financeiras como o FMI e o Banco Mundial, procurando, ao mesmo tempo, maior estabilidade interna. Entre os temas que receberam a atenção da política externa brasileira nesse período estão a questão ambiental, em relação à qual o Brasil defendeu o conceito de desenvolvimento sustentável, a proteção dos direitos humanos, o pacifismo e o multilateralismo. Esse foi o nosso projeto de vídeo para a matéria de análise das relações internacionais do Brasil. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado.